Fala pessoal, tudo bem? Aqui nesse vídeo aula eu vou mostrar para vocês a solução aqui do nosso curso para que vocês entendam de maneira geral como que vai funcionar o código, tá? Então aqui nós vamos fazer a execução do sistema e eu vou explicar cada parcial possível. Então para isso aqui eu preciso abrir o meu MetaTrader 5, eu vou lá no testador de estratégia, certo? Já estou aqui, ó, com o meu robozinho do parcial, que vai ser disponibilizado para você aqui no curso também, esse código, tá? Aqui eu tenho o meu lote inicial, então, acabei de mandar uma ordem a mercado. Qual é o total de lote que eu quero colocar? Então, tem que ser, no mínimo, maior do que 1, tá, pessoal? Tem que ser maior do que o volume mínimo do ativo. Então, a parcial aqui, se você já entrou nesse curso, porque você deve estar interessado, já deve conhecer. E também, para quem não conhece, qual que é o sistema da parcial, pessoal? Eu vou fazer aqui um parênteses aqui, tá? De repente alguém não conhece ainda como é que funciona esse sistema. Então, eu tenho aqui, ó, minha posição aberta com no mínimo 2 contratos, tá? Se eu tiver um só, ou tiver o lote mínimo do ativo, não vai funcionar. Tem que ter no mínimo 2. Eu tenho aqui o meu alvo, então estaria aqui numa posição comprada, meu alvo. E aqui eu tenho um outro nível, vamos dizer assim, fictício de preço. Caso o preço atinja essa linha aqui, né, essa distância, na verdade, do ponto de entrada, eu vou liberar um contrato. Então, já vou executar lucro aqui. Deixa eu simular aqui um candle aqui. Então, ó, abri a operação aqui, o mercado se desenvolveu e depois ele tocou aqui, tá? Tocou ou passou a distância. A gente, nesse código aqui, pessoal, está medindo a distância, tá? Desse ponto até o ponto de entrada. Então, se essa distância corresponder ao nosso input, eu já vou liberar um contrato daqui, tá? Vou liberar um contrato, aqui vou realizar lucro aqui de um contrato e continuo posicionado. Tem minha ordem de entrada aqui, minha posição, e se o mercado continuar se desenvolvendo até meu take profit, eu executo esse contrato aqui no take profit, tá? Eu saio aqui. Então, isso que é parcial. É nada menos do que, né, ao decorrer do gain, né, você vai liberando contratos para realizar pequenos lucros conforme o preço for em direção ao seu take profit. Beleza? Então, aqui eu tenho um lote de 2, tá? Segundo input, eu desejo ou não utilizar parcial. No nosso caso, sim. Qual que é o tipo de parcial? Nós temos aqui essas 5 possibilidades: pontos, volatilidade, média móvel parabólico e máxima e mínima do candle. Eu vou começar aqui por pontos. A minha distância para executar a primeira parcial vai ser se eu tiver com 100 pontos em lucro. Então, vou deixar aqui. E quantos contratos eu vou liberar desse? Tá? Eu vou entrar com 2. Assim que atingir 100 pontos de lucro, tá? 100 pontos, eu vou liberar um contrato. Tá? Então, eu vou executar aqui. E vou mostrar para vocês. Ó. Note que estamos com 2 contratos. Eu não coloquei take profit aqui para poder não atrapalhar a nossa demonstração, tá? E vamos dizer que assim que o preço passar mais ou menos aqui desse nível, ele tem que soltar um contrato aqui, tá? Ó, preço praticamente despencou, já passou de mais de 400 pontos. Então, no nosso parâmetro aqui era 100 e ele liberou um contrato, certo? E aí segue o jogo e o preço vai embora. E até uma observação aqui, se você já fez o nosso curso de Trade Stop ou Break Even, você consegue utilizar os dois códigos, os 3 códigos simultaneamente, tá? Você pode fazer aqui um Break Even e depois você pode fazer um Trade Stop para esse último contrato, certo? Então você consegue unir essas 3 estratégias de maximização ou de gestão de risco
numa única operação. Isso eu ensino lá no nosso curso de Training Stop e Break Even. Você pode somar no seu código essas funções, tá? E conseguir, na mesma operação, manusear esses 3 tipos aí de controle de risco. Beleza? Aqui já entendemos como é que funciona o ponto. Agora eu vou para a volatilidade. Quando eu utilizo volatilidade, esse input aqui para mim é indiferente, tá? Não tem ação. O liberar lote, sim, vai atuar, tá? Em todos os tipos de parcial. Nesse da volatilidade, como que funciona? Eu vou mostrar aqui, ó. Qual que é o gatilho do volatilidade? Então, o que vale agora não é mais os 100 pontos, tá? É o valor do ATR. O ATR é um indicador de volatilidade, tá? Que dá um retorno aqui em pontos com a volatilidade atual do mercado. Então, vamos supor que o valor do ATR agora é 252. Se o preço aqui passa de 252 pontos, que é o valor do ATR, aí ele realiza uma parcial. Então, eu vou deixar rolar aqui novamente. Né? Nessa parte aqui do gráfico, tem um ótimo exemplo aqui que o preço de venda rompe, né, vários pontos. Assim a gente consegue pegar esse exemplo aqui do ATR, tá? Enquanto o preço oscilou, o ATR também mudou. Então, assim, ó, passou o valor do ATR, executo parcial. Beleza? E depois ele vai seguir aí a operação até atingir alguma condição de saída, seja um take profit, seja fechar no seu lucro atingir, seja através de um break-even, de um trailing stop, beleza? Agora, pela média móvel, como que funciona? Tá? Quando eu utilizo a média móvel, esse parâmetro aqui é uma condição, tá? Então, se a média móvel ela passar 100 pontos de lucro da minha posição, eu vou largar a mão de um contrato, tá? Eu tenho a média lá, acompanhando o preço, nesse exemplo de fundo aqui. Assim que a média passar 100 pontos de lucro da minha operação, eu libero um contrato. Então, vamos voltar aqui, ó. A média está aqui em cima, tá, pessoal? Essa linha vermelha aqui, ó, tá bem aqui em cima aqui, ó. E o preço está indo embora. No momento que essa média aqui, ó, passar 100 pontos de lucro, aí eu vou soltar uma parcial. Tá vendo? A média passou 100 pontos, tá? Ele largou um contrato. Então, executei lucro aqui e deixei um contrato para trás. A parabólica, sabe, pessoal, é o mesmo raciocínio da média, beleza? Assim que a bolinha passar 100 pontos, essa bolinha aqui passar 100 pontos, vai largar um contrato aqui, ó. Ó, passou e já largou o contrato, ó. Tá vendo? Então, uma maneira diferente aí de estar fazendo uma outra abordagem, que assim a gente consegue gerar várias otimizações, combinações diferentes e conseguir performar ainda mais com nossas estratégias aqui automatizadas. E máxima e mínima, como é que funciona, pessoal? Eu continuo necessitando aqui de um start, de um alvo mínimo em lucros para estar utilizando, só volatilidade que não precisa, tá? O restante a gente tem que definir um valor aqui e quantos contratos quer soltar. Deixa eu abrir aqui. Como é que vai funcionar? Tá? No caso de venda, se a máxima do candle, tá, ela tiver com uma distância maior de 100 pontos, ele larga um contrato. Se eu tiver comprado a distância da mínima aqui do candle até meu ponto de entrada for maior do que 100 pontos, ele vai largar. Então vamos acompanhar aqui. Ó, beleza, fechou aqui, ó. Esse aqui é o nosso candle de entrada. A máxima está acima, tá? Esse candle aqui ele não largou porque a máxima está acima. Agora, esse candle aqui de baixo, a máxima está mais de 500 pontos de distância. Ou seja, ela atingiu o nosso alvo mínimo de 100 pontos, tá? E aí, na sequência, já largou um contrato e vai seguir até ser fechado. Então é isso, pessoal. O resultado final do nosso curso é esse, tá? Nas próximas aulas eu vou detalhar como que foi construída essa loja aqui para vocês entenderem e aplicar nos seus robôs.